Pode? Olá, eu sou Luciana Soares e esse é o quadro Mostra Sua Arte. E dando continuidade aos leves romances ao Léo, vamos continuar a ler Pedro Centauro. Capítulo 11. O rodeio de Barretos. No retorno das férias, foram chamados pela diretoria e informados sobre as decisões. Saíram de lá exultantes, mal cabendo em si de contentes, frequentaram os rodeios da zona rural para manterem a forma. Alguns dias antes da viagem a Barretos, receberam os uniformes novos e as passagens de avião, com saída do aeroporto da capital do estado. Ao chegarem em Barretos, foram hospedados em um ótimo hotel e avisados que iriam competir no terceiro dia do evento, às 2h da madrugada. Conversaram bastante sobre a participação, alimentaram-se bem e dormiram cedo todas as noites. À meia-noite, antes da entrada na competição, foram levados por um carro do evento até o estádio. Viram a ordem de entrada, abraçaram-se e foram para o local indicado tranquilos, lembrando das palavras de Pedro Porteira. Vocês lembram sobre os 8 segundos. Repetiram o que aconteceu no rodeio anterior com os 3 alunos, classificando-se nas primeiras posições. Na hora da premiação no pódio, foram aplaudidos por uma plateia entusiasmada com o feito. Devido ao ineditismo das sucessivas conquistas, as imagens da entrega dos troféus foram postadas em todas as mídias no Brasil e exterior. Receberam uma boa quantia em dinheiro e, alheios à fama, que sabiam ser efêmera, voltaram à faculdade. Com o sucesso dos alunos, o proprietário da entidade encaminhou os papéis para a abertura de um novo campus na capital do estado. Tamanha foi a procura por pessoas interessadas em ingressar na faculdade. Foi agendada uma reunião para definir os próximos passos do trio. Os rapazes deixaram todos os presentes exporem as suas ideias e então calmamente falaram o que pensavam a respeito. Pedro Centauro falou: Senhores, inicialmente agradecemos pela concessão da Bolsa Integral. Queremos que os senhores compreendam que essa conquista inédita dificilmente ocorrerá novamente. Um insucesso nosso poderá diminuir o impacto causado até agora. Como os senhores têm direito de imagem, talvez seja mais interessante utilizá-las ao máximo, mas nós gostaríamos de ouvir a opinião abalizada do diretor de mídia. O profissional parou para refletir por alguns instantes e dirigiu-se ao proprietário, afirmando que a ideia exposta é totalmente acertada e que deveria ser aceita. O proprietário da faculdade manifestou-se. A opinião do diretor de mídia parece bem razoável. A reunião está encerrada. Nestor pediu a palavra. Senhor, queremos nos colocar à disposição para uma eventual apresentação no dia da chegada dos novos alunos. E também, se o senhor desejar, iremos uniformizados à cerimônia de inauguração do novo campus na capital. O proprietário respondeu: com certeza eu aceitarei essa oferta. Com o dinheiro das premiações, eles resolveram comprar 3 utilitários para visitarem com mais frequência as famílias e carregarem nas caçambas o material de montagem, celas e malas. Certo dia, foram os 3 ao sítio, estacionaram os veículos à frente da casa-sede e chamaram o padrinho. Pedro, surpreso, abriu um largo sorriso e disse: como vocês adivinharam que nosso sítio estava precisando de utilitários para carregar os latões de leite? Rindo muito, Henrique apressou-se em dizer: padrinho, o senhor pode ter certeza que enquanto estivermos aqui de férias, acordaremos cedo, iremos ajudá-lo na ordenha e daremos um merecido descanso aos burrinhos, levando os latões na caçamba até o banco da frente do sítio. Todos riram e foram abraçar o padrinho. Capítulo 12. Os planos de Pedro Porteira. Pedro esperou os 3 rapazes chegarem ao terceiro ano da faculdade para iniciar um plano que vinha engendrando há tempos. Visando dobrar a produção de leite, primeiramente colocou sua equipe para construir um novo celeiro com muitas cocheiras e adquiriu uma nova ordenhadeira mecânica. Também aumentou o número de piquetes para o manejo de um número maior de animais.
Construiu algumas casas para novos funcionários casados e ampliou o alojamento para os solteiros. Adquiriu um lote de vacas leiteiras prenhas, que em pouco tempo chegaram a produzir uma grande quantidade de leite. Depois do período de amamentação, vendeu os filhotes machos, que só representavam despesas, mantendo as novilhas no rebanho para que o touro as emprenhasse na época correta. Assim, conseguiu obter um rendimento mensal consideravelmente maior. Feito isso, começou a executar seu plano. Ao ser informado que um vilarejo nas proximidades iria se tornar município, utilizou uma parte de suas economias para adquirir um extenso terreno entre a zona urbana e rural. Com o restante do dinheiro e a produção mensal dobrada de leite, contratou uma construtora especializada na edificação de hospitais veterinários. No final do ano, a estrutura do hospital estava pronta, inclusive tendo ao lado as dependências de uma escola para a formação de técnicos em veterinária. Recusou firme e educadamente a proposta do prefeito, recém-eleito, em agregar à obra uma secretaria do município. Não desejava nenhuma ingerência política em seu empreendimento. O que Pedro não contava é que muitos fabricantes de equipamentos hospitalares para mobiliar o hospital não ofereciam crédito direto ao comprador. Inicialmente pensou em duplicar novamente a produção de leite, mas percebeu que as despesas para esse aumento seriam maiores que os lucros. Muito a contragosto, fez uma simulação de empréstimos das entidades bancárias, descobrindo que poderia arcar com as prestações, mas que ficaria sem caixa para cobrir eventuais problemas financeiros no sítio. Estava nesse dilema há alguns dias, quando um peão veio lhe avisar que havia um carro muito grande com motorista na porteira do sítio e com 4 homens de terno querendo falar com o patrão. Pedro pediu a ele que conduzisse os 4 homens até o salão e que levasse o motorista para tomar um café e comer alguns pães de queijo na casinha de Clarice. Após os cumprimentos formais, um deles pediu a palavra. Senhor Pedro, eu sou o proprietário da faculdade onde estudam seus 3 filhos e de outra unidade que pretendo abrir na capital do estado. Minha situação no momento é aflitiva. Há uma semana, recebi a visita de um funcionário do alto escalão do Ministério da Educação com um documento que me intimava, no prazo de 1 ano, a apresentar um hospital veterinário onde os alunos do 5º ano pudessem realizar um regime de internato sob pena do fechamento da unidade e o não credenciamento do outro campus na capital. O senhor pode imaginar o caos que isso representaria? Uma falência total, com a faculdade tendo que pagar indenização às famílias de todos os alunos. Fora a situação desoladora, centenas de pessoas vendo o sonho dos seus filhos desaparecer. Prosseguiu emocionado. Eu vou ser franco e objetivo. Soube que o senhor já tem a estrutura física de um hospital veterinário. Vou passar a palavra ao diretor jurídico para lhe explicar nossa proposta. Pedro pediu desculpas pela interrupção e falou: Senhor, devo dizer que gostei muito da sua maneira honesta e transparente de encarar essa desesperadora situação. O diretor jurídico iniciou a explanação. Senhor Pedro, nossa proposta se resume em habilitar o seu hospital perante o Ministério da Educação como local para o internato dos alunos do 5º ano. O hospital continuaria sendo de sua propriedade, ficando ao seu critério colocar ou não o nome da faculdade junto ao que for dar à sua entidade. Seria um contrato de 10 anos, prorrogável por mais 10 anos. Se for interessante de ambas as partes, passo agora a palavra ao nosso diretor de finanças. Senhor, agora vou explicar os detalhes financeiros do nosso contrato. A faculdade se compromete inicialmente a arcar com todo o mobiliário do hospital, desde equipamentos para as salas de cirurgia até o material essencial para o seu funcionamento. Também faremos um aporte financeiro mensal, suficiente para a reposição de todo o material usado. Não tem como não me emocionar. E para o pagamento do salário de todos os funcionários. Nos comprometemos ainda com a contratação de professores e técnicos. O proprietário pediu novamente a palavra. Senhor Pedro, continuando a ser objetivo, nós precisamos que o hospital comporte
50 alunos do 5º ano em sistema de rodízio a cada 4 meses, em regime de internato para satisfazermos as exigências do Ministério da Educação e terminarmos com essa situação caótica. Foi a vez de Pedro se manifestar. Senhor, devo dizer que continuo admirando sua franqueza e transparência em encarar essa situação difícil. Vou assinar o contrato e lhe digo de antemão que o hospital terá o nome da sua faculdade agregado e que será um orgulho para nós. Continuou. A minha sugestão agora é tomarmos um cafezinho e depois irmos até o hospital para acertarmos os últimos detalhes. O proprietário das faculdades não resistiu e, emocionado, deu um prolongado abraço em Pedro. Nós temos aí mais 5 capítulos pela frente. A emoção se deve porque eu também estudei, né, com muita dificuldade, absolutamente tudo. E essa história é uma história muito bacana e que remete a gente a diversos momentos da nossa vida. Muito obrigada, Arthur, muito obrigada a Pedro Porteira. E a vocês, até semana que vem com o quadro Mostra Sua Arte.